Fala galera ligada no Brand Time, tudo bom? No mundo humano, costumamos agradecer uns aos outros por boas ações. Mas você já pensou que os animais também podem encontrar um lugar em seus corações para a gratidão? No vídeo de hoje, contaremos algumas histórias que provam que os animais também são capazes de sentir a gentileza, e eles podem responder a ela demonstrando seus sentimentos das formas mais diversas e fofas. Olho na tela! Antes de contarmos a incrível história que aconteceu na vida do nosso primeiro personagem, gostaríamos de apresentá-lo a você. Stuart Dahlquist é um homem de 56 anos que mora em sua própria casa em algum lugar da cidade de Seattle. Já na infância, ele percebeu que as aves eram criaturas incríveis. Ele, obviamente, estava longe de ser como aqueles observadores de pássaros que têm binóculos modernos, mas mesmo assim, o Stuart realmente gostava de ficar olhando os pássaros perto de sua casa. Os anos se passaram e o menino se transformou em um homem. Já adulto, o Stuart percebeu que sua vida ainda estava intimamente ligada a essas criaturas incríveis. Várias vezes, ele salvou corvos feridos e cuidou deles em casa. Além disso, durante alguns anos, sua família teve um corvo em casa chamado Juiz, The Judge. Certo dia, o Stuart encontrou dois filhotes novinhos no chão ao sair de casa. Ele se lembrou de que uns corvos tinham feito um ninho no pinheiro do quintal. Eles estavam tão perto que era possível ouvir dentro de casa os piados dos filhotes quando eram alimentados. Sem pensar duas vezes, o homem pegou os filhotes, colocou-os no ninho e decidiu alimentar a família. Depois disso, uma forte amizade nasceu e hoje em dia já dura 4 anos. O Stuart aprendeu a entender quando os pássaros estão com fome. Quando ele está chegando em casa, eles voam sobre a cabeça dele. Em seguida, eles se sentam em cima do muro e esperam pacientemente que a sua porção habitual de comida de gato seja trazida. Se os pássaros estão realmente famintos, eles apressam o Stuart com um grasnido persistente. Agora, chegamos à parte mais interessante. No dia 28 de março deste ano, o cara tweetou esta mensagem. Para algumas pessoas, pode parecer que esses são uns presentes muito duvidosos e inúteis. No entanto, o valor do presente é completamente diferente. Ele mostra que as aves têm um grande senso de gratidão e elas encontraram uma maneira de mostrar o seu afeto pelo humano. Nenhum animal no mundo merece ser maltratado. No entanto, algumas pessoas são muito cruéis, e não é raro que alguns animais de estimação sejam alvo frequentes de uma injustiça terrível. Isso foi exatamente o que aconteceu com um cão de raça Pointer, inglês, chamado Nora. Seu primeiro dono a tratou tão mal que transformou o cachorro em uma criatura que tem medo da sua própria sombra. Não se sabe como teria sido a vida de Nora e se ela teria sobrevivido se ela não tivesse sido salva. O pobre e assustado animal foi levado para um novo lar pela canadense Elizabeth Spence, mas por muito tempo foi muito difícil para o cão. Nora não conseguia confiar nas pessoas e continuava com medo de absolutamente tudo, até que um dia nasceu Arky, o filho de Elizabeth. Foi amor à primeira vista. O Arky se tornou a única coisa viva da qual a Nora não tinha medo. Se Elizabeth tinha que dar banho no filho, o cachorro ficava deitado ao lado da banheira, esperando pacientemente por eles. Quando Elizabeth alimentava seu filho, Nora também se sentava no colo da mãe. Além disso, Arky e Nora sempre dormiam juntos, praticamente se abraçando. O cachorro se pegou tanto à criança que a dupla se tornou um verdadeiro hit na internet. Cerca de 123 mil pessoas seguem a página deles no Instagram. Nora sofreu muito em sua vida para encontrar a coragem para poder confiar outra vez. No entanto, o cão entendeu. Nesta família, eles não a machucam e aqui ela pode ser feliz. O animal decidiu agradecer seus humanos da única maneira que sabia e se tornou o melhor amigo, parceiro e protetor do bebê da família. O que mais alguém poderia querer? Quando os moradores da Flórida, Paul e Leona Jones, decidiram adotar um gato, eles nem podiam imaginar que um dia ele literalmente salvaria a vida deles. Essa história aconteceu no dia 27 de fevereiro. O casal de idosos tinha saído para jantar em um restaurante e no caminho de volta pegaram uma violenta tempestade. A chuva caía aos baldes e era incrivelmente barulhenta. Tudo o que o casal queria era colocar o carro na garagem, sair dele e entrar rapidamente na sua casa segura, silenciosa e confortável. No entanto, naquela noite, a casa deles era muito menos segura do que se podia imaginar. O que aconteceu foi que, na pressa, a mulher esqueceu de desligar o motor do carro. O casal foi se deitar sem sequer notar que seu carro havia se transformado em uma bomba relógio. Por longas horas, ele liberou monóxido de carbono, enchendo cada metro quadrado da casa com um veneno mortal. À 1 da madrugada, o casal acordou com um miado triste de sua gata Bella.
Eles sentiram o perigo imediatamente. O veneno já havia penetrado nos seus corpos. O homem e a mulher sentiam uma fraqueza enorme. Leona se sentia um pouco melhor do que o marido e encontrou forças para ligar para os serviços de emergência. O Paul já estava muito mal, mas felizmente os socorristas chegaram rapidamente e tudo acabou bem. Foi assim que uma gata comum se tornou uma verdadeira heroína para a família Jones. O monóxido de carbono envenena com rapidez, mas de uma maneira que a pessoa não sente nada se está dormindo. Se não fosse por Bella, os Jones não teriam tido tempo para escapar. Os gatos são considerados criaturas independentes e ingratas. No entanto, a história de Bella e seus donos é uma confirmação óbvia de que os gatos também podem responder com amor aos cuidados, carinho e bom tratamento que recebem. Às vezes, para que o mundo veja uma história incrível e de tirar o fôlego, as pessoas só precisam olhar mais para o chão. Foi exatamente o que aconteceu com Tadeusz Lubiars, morador da cidade polonesa de Stettin. O homem estava passeando com seu cachorro, como fazia todos os dias, de manhã e à noite. O caminho era o de sempre, mas o homem sentiu algo incomum sob seus pés. Ao abaixar-se para ver, Lubiars notou uma agitação nas folhas, e quando olhou mais de perto, percebeu que ali havia um esquilinho, ainda muito pequeno, magrinho como um galho. O Tadeusz poderia simplesmente passar direto e esquecer sobre o animal, mas ele não conseguiu fazer isso. Ele decidiu levá-lo para casa, embora não acreditasse que o esquilo fosse sobreviver. Ele era muito pequeno e muito magro. Depois de voltar para casa, o homem leu na internet que era possível alimentar esquilos com leite de cabra. Tadeusz decidiu tentar salvar o animal e ficou surpreso quando o esquilinho realmente começou a beber o leite de uma pipeta. Ele bebeu uma, duas e só ficou satisfeito depois da terceira. Depois de pensar um pouco, o homem decidiu chamar o animal de Pitek. Algum tempo se passou, o esquilo cresceu, ficou mais forte e se transformou em um animal adulto. Tadeusz separou um cômodo inteiro de sua casa para o animal, bem debaixo do quarto dele. Ele conta que agora tudo lá já está mordido, até as portas. Pitek tem dentes afiados e muitas vezes fica entediado. Então ele pula pela sala, começando às 6 da manhã, e rói tudo o que encontra no caminho. Mas por que um esquilo adulto continuaria a viver com um humano? Alguém poderia pensar que Tadeusz Lubiars não permite que o animal volte a morar no parque, mas isso não é verdade. O animal é absolutamente livre e pode sair a qualquer momento. Aparentemente, o pequeno Pitek escolheu esse homem bom como seu pai e se apegou a ele e não quer ir a lugar nenhum. Quando o homem passeia pela cidade, o esquilo se senta em seus ombros e nem sequer pensa em escapar. Para um animal tão pequeno, é difícil demonstrar gratidão, mas Pitek consegue. Parece que ele sabe que com brincadeiras engraçadas, agrada ao dono e a todas as pessoas ao seu redor. Se você visse o Eric Ogrey em 2010, você nunca teria reconhecido esse homem cheio de energia que participa de maratonas. Naquela época, a vida de Eric era completamente diferente. Ele pesava cerca de 150 quilos, sofria de pressão alta e tinha altos níveis de colesterol. Gastava cerca de $1.000 em remédios mensalmente. O médico do Eric disse a ele que ele teria um futuro difícil se não mudasse seu estilo de vida. Uma vez, por culpa dele, um avião foi detido. Isso porque o cinto de segurança de Eric era muito pequeno e a tripulação não conseguia encontrar um cabo de extensão adequado. O homem levava uma vida isolada e tinha vergonha do seu excesso de peso. Em 2010, ele finalmente decidiu que não poderia mais continuar assim. Ele precisava mudar se quisesse viver. Eric foi a um nutricionista. O primeiro conselho que ele recebeu foi o de adotar um cachorro. Isso porque seria preciso levar o animal para passear, o que significa que Eric, independentemente de seus desejos, começaria a ter um estilo de vida mais ativo. Então, o homem seguiu a recomendação. Ele foi a um abrigo e perguntou se eles tinham um cachorro adulto e corpulento. Eric queria ter algo em comum com seu animal de estimação desde o começo. Foi então que Eric conheceu Pete, e juntos eles começaram um longo e incrível caminho rumo à transformação. Eric lembra que imediatamente sentiu uma conexão incrivelmente forte entre ele e o cão. O carinho que ele sentiu pelo animal não tinha sentido por qualquer outra criatura na vida. Eric e Pete começaram a andar juntos, pelo menos 1h30 por dia. O homem também começou a monitorar sua dieta e em apenas um ano ele conseguiu perder 63 quilos. Eric deixou de sofrer de diabetes e os remédios que ele tomava deixaram de ser necessários. A entrada do pet
na vida do Eric a mudou radicalmente para melhor. Ele não podia desejar um companheiro melhor, mas isso não é tudo. Pete foi parar num abrigo porque os seus antigos proprietários o mantinham em um quintal completamente sozinho. Ele quase não passeava, ninguém brincava com ele. Ele era um ser solitário, sem amigos, exatamente como o Eric. O cachorro encontrou um melhor amigo no Eric e olhava para ele como se ele fosse a melhor pessoa do planeta. Olhando nos olhos do seu cachorro, Eric decidiu se tornar um homem melhor. Ao longo de toda a sua vida, ele tinha o sonho de correr e de participar de uma maratona. Surpreendentemente, o animal de estimação inspirou o Eric a finalmente caminhar em direção ao seu objetivo. Gostaríamos de terminar o vídeo de hoje de um jeito feliz, mas infelizmente nem todas as histórias da vida das pessoas têm um final feliz. Quando Pete foi adotado, ele já era bastante adulto. Infelizmente, os cães não vivem muito tempo. O cachorro foi diagnosticado com câncer e nada pode ser feito sobre isso. Pete amava seu dono mais do que qualquer outra coisa no mundo inteiro. Ele estava pronto para dar muito mais amor e gratidão a ele, mas o tempo estava se esgotando. Pete teve que deixar seu dono. Ao lembrar de seu amado cachorro, Eric não consegue conter as lágrimas. I loved him so much.